Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom, em nossa última aula aprendemos um pouco sobre a origem da nossa população nativa, né? Os nossos índios. Hoje estudaremos um pouco sobre a formação do continente africano. Boa parte do nosso jeito brasileiro de ser se deve a heranças partilhadas por povos africanos que foram trazidos para cá à força. Nunca se esqueçam disso, né? Entre o século XVI até o século XIX. No final do século XIX, né, lá por 1880, 1890, a população negra no Brasil era de mais ou menos 15% de toda a população brasileira. Né? Hoje, a população que se declara descendentes de africanos já passa dos 60%. E se levarmos em consideração o fato de que o preconceito racial no Brasil é gigantesco e que muitas pessoas, mesmo tendo essa ascendência africana, acabem se declarando branco, né? Porque o Brasil é um país miscigenado, certo? Então é muito comum que pessoas de etnias diferentes tenham filhos e que eles nasçam com a cor de pele diferente um do outro. É muito comum que pessoas que, por nascerem com a pele mais clara no Brasil, se autodeclarem branco, um tanto por conta deste preconceito todo. Né? Então, podemos supor que o número de descendentes de afro-brasileiros é muito maior do que os 60% que se declaram. Alguns estudos alegam que cerca de 90% da população brasileira tem alguma raiz, tem algum antepassado africano. Muitas vezes, ao estudarmos a África, nós fazemos sobre a perspectiva europeia, não é? Que a partir do século XVI começou a corrida mercantil e explorou, colonizou e escravizou todos os povos que eles julgassem inferiores a eles. É o que chamamos de eurocentrismo. É essa corrente filosófica que coloca o europeu como o padrão do mundo, como o centro, o europeu como o mais evoluído, o mais avançado, o mais bonito, o mais desenvolvido, o mais tudo, certo? Então, muitos estudos sobre o continente africano eles estão nessa ótica. É por isso que se vocês olharem na maioria dos livros didáticos dos anos 2000 para trás, a única referência que se tem sobre a África é o contexto da escravidão, certo? Porém, a África, o continente africano, ele é muito mais do que um continente de pessoas escravizadas. Já havia uma história no continente africano muito antes dos europeus sequer sonharem em pisar ali, não é? Bom, e o objetivo da aula de hoje é tentar enxergar um pouco a África com uma outra perspectiva, estudar um pouco a grandeza do território e de seus povos. O primeiro passo é localizar o continente geograficamente. Então, ali, o continente está localizado no hemisfério sul e é banhado pelos oceanos Atlântico e Oceano Índico. Hoje, no território da África, existem 55 países. Bom, o bioma africano, né, ou seja, o clima e a vegetação na África é muito diversificado, é riquíssimo, é muito semelhante, inclusive, ao Brasil. Assim, o clima da África é muito parecido com o clima que nós temos aqui no Brasil, que é um clima tropical. A diferença é que o continente africano ele é maior do que o território que a América do Sul ocupa. Então ele acaba tendo alguns biomas, os biomas são muito maiores do que os nossos, né? Para você ter um exemplo aqui. O norte do continente africano, onde ficam ali países como o Egito e o Marrocos e a região do Saara, é um clima, é um bioma árido, é um deserto, né? Inclusive você tem ali nessa região o deserto do Saara. Na parte onde fica o Quênia e o Zimbábue, você tem um clima tropical, você tem uma floresta tropical. E se você olhar no mapa mundi aqui, você vai ver que
que essa região da África ela tá mais ou menos na mesma faixa tropical da floresta amazônica no Brasil. Então são climas bastante parecidos. Se algum de vocês já assistiu o filme Tarzan, aquele cenário do filme fica nesta região da África, na parte da floresta tropical africana. E quando você vai para o sul, o clima fica mais frio, né? Você tem ali na África do Sul, por exemplo, na cidade de Joanesburgo, onde teve uma Copa do Mundo, não me lembro agora o ano, em que é uma cidade que faz bastante frio, como faz no sul da América do Sul também. Então é um continente gigantesco que tem essa variação climática igualmente gigantesca. E antes dos europeus chegarem no continente, haviam ali alguns impérios, alguns reinos, muita história. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco de alguns dos maiores impérios que o continente africano já teve. Mas antes que eu me esqueça, nós também, quando olhamos para a população africana, nós temos a tendência de colocar todos eles num pacote só. Achar que eles são todos iguais, são todos a mesma etnia, todo mundo lá é parecido. A África é também o local com a maior variedade étnica do mundo. Você tem várias etnias diferentes, várias línguas diferentes e culturas totalmente diversificadas. Bom, agora para os impérios. O primeiro deles que eu quero trazer para vocês é o Império de Gana, né? Conforme eu vou falando, eu vou apontando no mapa onde fica, tá? Ele durou entre o século 8 até o século 11, ou seja, entre o ano 700 e o ano 1000 o ano 1000, né, durou esse Império de Gana. Ele era baseado no comércio do ouro entre reinos africanos e cidades mediterrâneas, cujos mercadores levavam para a Europa. A prosperidade desse Império de Gana, né, porque ele termina então ali no Império 11, devido ao esgotamento das minas e dos constantes assaltos a caravanas. Então, o Império de Gana ele era baseado no comércio de ouro, certo? Em alguma vez vocês ouviram falar que havia tanto comércio de ouro no continente africano? Pois bem, o continente ele era riquíssimo em minérios e matéria-prima. Depois temos o Império de Mali, que durou do século 13 ao século 18. Ele era um cruzamento de caravanas que vinham do sul e traziam sal, ouro e especiarias, né? Ou seja, né? Era o império que ficava no caminho onde as caravanas do Império de Gana passavam. O que será que aconteceu, não é? O império era imensamente rico e o imperador Mansa Musa era um devoto muçulmano que fez uma peregrinação a Meca, uma famosa peregrinação a Meca. Peregrinação é quando você vai até um local em caráter religioso, e que nessa peregrinação ele levou com ele, né, uma corte de mais ou menos 6 mil pessoas e incontáveis somas de prata, o que mostra o quão rico era esse Império de Mali. Depois temos o Império da Etiópia, que para quem não se lembra da última aula, Etiópia é onde é o berço da humanidade. O primeiro ser humano provavelmente era um etíope. Bom, ele ocupou territórios onde hoje é a Etiópia e a Eritreia, conhecido também como Abissínia. Conseguiu afastar invasores árabes e turcos e foi o único império africano a resistir aos colonizadores europeus. Uma coisa curiosa, já no século XX, durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, a Itália tenta dominar a Etiópia. E os italianos apanham feio para os etíopes. Então eles têm esse orgulho, né, em dizer que eles são um povo africano que nunca foi
colonizado, que o europeu nunca teve chance contra os etíopes, não é? Depois você tem o Reino do Congo, né? Ele durou ali de 1390 até 1914. Constituía o local onde hoje é o norte da Angola, nossos irmãos de colonização, né, que também falam português, e parte do Gabão. O Reino do Congo se tornou independente no século XVIII, quando passou de condição de vassalo de Portugal, quando deixou de ser um vassalo de Portugal. A história do Congo é uma coisa bastante curiosa, muitas reviravoltas políticas, né? Nós vamos estudar ele com um pouco mais de cuidado depois, porque tem um ponto muito interessante envolvendo a Bélgica. Então, para não ficar muito confuso, vamos deixar isso para outra aula. Por fim, nós temos o Império Zulu, também muito influente no Brasil. O reino, né, de Zulu estava localizado onde hoje estão a África do Sul, Lesoto, Lusitânia e Zimbábue e Moçambique. Moçambique seja ali junto com Angola, duas nações irmãs ao Brasil, duas nações na África que falam a nossa língua, que eles têm práticas, culturas, festas, hábitos que são muito próximos ao nosso, porque eles trouxeram. Lembrando, pessoal, 60% da população brasileira se autodeclara descendentes de africanos. Então, é muito comum que tenhamos tantas coisas da cultura africana presentes no Brasil, muito mais até do que de cultura portuguesa, não é? Que nós herdamos a língua portuguesa, mas boa parte dos nossos costumes. Muitas palavras, inclusive, que existem no português do Brasil são palavras de origem africana e não portuguesa. Bom, pessoal, quero que vocês me respondam essas 3 perguntas. Primeiro, o que você sabe sobre o continente africano? Como que você imagina ser a África? Como que você, dado que você já aprendeu, estudou, ouviu por aí, como que você imagina que é o continente africano? Segunda, você consegue notar alguma influência africana na cultura brasileira? Quando você olha assim para o jeito como nós nos vestimos, falamos, você nota alguma semelhança entre a cultura africana e a brasileira? Comente um pouco para mim. E terceiro, eu quero que vocês reproduzam esse mapa, que vocês desenhem este mapa no caderno de vocês, certo? Nós vamos trabalhar com ele mais para frente, certo, pessoal? Então, bons estudos para vocês e até semana que vem.